Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo, dia de estudo bíblico. Se não temos Você Sabia, temos estudo bíblico. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, uma coisinha bem superficial do capítulo 2 do profeta Joel. E, antes de mais nada, peço a você, por gentileza, que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você for abençoado, e nos siga lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. O livro de Joel é um livro do Antigo Testamento, né? Ele foi escrito por um profeta, pelo profeta Joel, né? Joel Navi, né? No original. Não se tem assim certeza de quando exatamente o livro foi escrito, se ainda no período dos reis de Judá ou se depois do exílio da Babilônia, né? O fato é que o capítulo 2 ele compreende assim diversos assuntos relacionados, interligados, né? Primeiro ele fala do grande e terrível dia do Senhor, que creio eu que aqui está falando da tribulação, de quando Israel, né, passar pela tribulação que virá sobre a terra, né? Que o anticristo, no reinado do anticristo, os 7 anos da grande tribulação, que eu, no meu caso, acredito que a igreja não passará, mas será um tempo de tratamento de Deus com Israel. Mas, enfim. Depois ele fala sobre o arrependimento, né, chamando o povo ao arrependimento dos seus pecados. Aí vem a resposta de Deus, prometendo prosperidade, prometendo fartura. E lá no final ele fala de quando o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Né? Então, vamos dar uma passeada assim, bem superficial, e vamos ler a partir do versículo 12, quando fala do arrependimento. Agora, pois, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então aqui nós vemos Joel proclamando, convocando o povo ao arrependimento, né? Esse povo que durante todo o percurso, toda a história, teve momentos em que se voltava para o Senhor e era abençoado, e daqui a pouco dava as costas para Deus, seguia outros deuses, fazia coisas abomináveis diante de Deus, né? Idolatria assim severa, terrível. E aí então vinha as consequências do seu pecado, vinha, né, o castigo, podemos dizer assim, e esse povo se arrependia e Deus voltava a abençoar, né? E eu entendo, queridos, que isso também é para nós nos dias de hoje. A palavra é viva e ela fala com a gente hoje, né? E como igreja, estamos realmente num tempo em que devemos nos arrepender, né? Existem, como nós comentamos ontem na devocional de ontem, muitas heresias no nosso meio, muitos absurdos, né, que precisam ser combatidos, que as pessoas devem deixar de acreditar
né, nas mentiras e olhar para a palavra de Deus. Olhar, vir aqui, ó, e conferir tudo, como diz que os bereanos faziam lá com Paulo. Paulo chegou para pregar lá em Bereia, no meio dos judeus. Os judeus iam lá nas escrituras olhar se aquilo era verdade ou não, se o que aquele cara estava dizendo era verdade ou não. Nós precisamos hoje nos voltar à palavra de Deus, nos voltar ao Senhor, ao arrependimento, nos arrepender do tempo que gastamos flertando com o mundo. A igreja flerta com o mundo o tempo todo. A igreja deixa que coisas do mundo entrem dentro dela. Ela assume, né? Ela absorve manias, modas, coisas do mundo, ao invés de ser o contrário, ao invés dela influenciar o mundo. O mundo tem influenciado a igreja, infelizmente. As heresias são aos montes, gente. A hipergraça. Alguém já ouviu falar da hipergraça? Que é a graça de Deus ao ponto de você não precisar pedir perdão dos seus pecados, nem daqueles que você ainda vai cometer. Esses dias eu ouvi esse absurdo, uma pessoa dizendo que na igreja dela é ensinado que ela não precisa mais pedir perdão pelos pecados que ela comete, porque Deus já os perdoou. É isso que diz a hipergraça, é isso que diz um monte de pregadores aí que só querem afagar o nosso ego, só querem nos falar coisas que agradam, sabe? Que vão fazer bem, que vai te deixar para cima, ainda que você não esteja sendo confrontado no seu pecado, né? O seu pecado fica lá escondidinho e ele só está falando aquilo que me faz bem, que Deus me ama, que Deus tem o melhor para mim, que Deus me ama do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, e lá, 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 lá. E na verdade, não está, a verdade não está sendo falada, a verdade não está sendo pregada. Isso é muito sério. Eu não tenho nada contra esses coaches da vida, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que escuta, sabe? Existe verdade em muitas coisas, realmente. Deus quer nos abençoar, Deus pode fazer grandes coisas, Deus tem prazer em nos abençoar. Nós realmente devemos buscar, suplicar a Deus, orar por aquilo que nós queremos, pelas nossas vitórias, pelas nossas curas, mas não é só isso. É preciso haver, é uma via de mão dupla, é preciso haver arrependimento, santificação, limpeza, né? A gente precisa se limpar todo dia, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Não adianta largar e fazer tudo que eu quero e aí, sei lá, no domingo eu vou na igreja, escuto e tá tudo bem, escutei uma palavra, fui lá, fiz minha obrigação e Deus vai fazer, né? Porque você sabe, né? Eu tenho a igreja, então eu vou lá e tá tudo certo. Não é isso, queridos. Ou, de outro lado, também tem o legalismo, lugares onde um peso é colocado em cima de pessoas para que elas como se o nosso muito fazer é o que fosse nos levar para o céu, né? É o nosso mérito. Eu preciso, eu não posso me desviar 1 milímetro, eu não posso pecar e é isso que vai me levar para o céu, são as minhas atitudes. Isso também é outro extremo, que também está errado, porque não é pelo nosso mérito, não é pelas obras de ninguém que a graça de Deus é manifesta. Ela é imerecida, nós não merecemos e ela vem sobre nós, ela é derramada sobre nós. Então, o que mais tem por aí, queridos, são heresias, são bobagens, são mentiras, são perigos, são engodos que podem nos dar uma rasteira, que podem nos ensinar mentira e a gente está aí caindo de patinho. Muita gente está aí caindo de patinho, né? Sabe como que a gente não cai? Aqui, ó, na palavra. É consultando, é não tendo preguiça, sabe? A gente é muito essa geração, é muito assim, nós somos muito preguiçosos. A gente não gosta de ler, a gente gosta de tudo mastigado. Então, deixa o pastor ler, o pastor estuda, o que ele falar para mim é lei. Não,
Você precisa vir aqui, ó, conferir. Você buscar, estudar a palavra do seu Deus, o manual que ele deixou para você, pedir a revelação dele, a ajuda dele. E aí você vai saber se aquilo que está sendo falado aqui e acolá é verdade ou não. Se é realmente a Bíblia que diz ou não, se é Deus falando ou não. Basta de heresias, basta de mentiras. Voltemos ao início, queridos. Vamos nos arrepender. A nação está do jeito que está. Responsabilidade da Igreja de Cristo. Nós precisamos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender. É ano de eleição. Tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor, eu creio. Se nós buscarmos o Senhor, se nós orarmos e intercedermos, a gente sabe que está caminhando para o fim, tá óbvio, tá evidente. Aqui na palavra de Deus, você vê as coisas e você está vendo se acontecer diante de nós, né? Tem profecia se cumprindo assim no nosso nariz, muitas vezes aí, né? E a gente sabe que caminhamos para o fim, mas a gente ainda não sabe exatamente quando é esse fim. Deus pode ainda nos poupar, Deus pode nos dar um tempo de refrigério, Deus pode ainda fazer grandes coisas, né? Enquanto a igreja estiver aqui, eu particularmente creio no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada daqui antes da grande tribulação. Então, eu oro dessa forma, que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo também, enquanto a igreja dele, que é o que detém o anticristo, né, detém a manifestação total dele, né, esteja aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, então vamos orar, vamos nos arrepender. Aqui ele fala, né, rasgue o coração e não só as vestes, né? Porque o povo tinha essa mania, né, de rasgar a roupa, né, em sinal de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Vamos rasgar o coração, vamos derramar o coração diante de Deus. Contar para ele tudo que tem nos afligido, né? Aí até entramos no particular, naquilo que você precisa ser curado, naquilo que você sabe que precisa de um tratamento de Deus. Deus pode, rasga o seu coração diante dele, se arrependa. Aqui ainda fala com jejuns. Eu preciso jejuar muito mais. Então, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor intensamente, com intensidade, com sinceridade. Amém, queridos? Assim como Joel conclamou o povo de Israel, hoje, né? Creio que o Senhor nos conclama a esse ano, a ser um ano de quebrantamento, um ano de arrependimento, um ano de contrição, um ano de intercessão, um ano de santificação, para que possamos também viver o melhor, que é o avivamento que Deus ainda mande. Amém? E aí nós vamos ver que a partir do verso 18, Deus dá uma resposta, né, de que vai vir uma prosperidade, né, com uma fartura para o povo, né? Vamos lá? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Verso 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dará as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas de outono e de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, e o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão
até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aleluia! Deus já tinha mandado aqui uma resposta, né? O arrependimento genuíno, verdadeiro, leva a bênção de Deus, leva o Senhor a reverter muitos juízos. A gente vê isso no Antigo Testamento inteiro, nós vemos isso. O arrependimento leva Deus a reverter seu juízo sobre nós. Aqui ele menciona coisas que a gente leu, que fala lá em Êxodo, né? Que nós lemos no segundo dia do ano, sobre as bênçãos. E ele fala aqui de novo. E eu entendo que isso tem duplo sentido, que isso é material e espiritual, né? Que Deus não vai deixar faltar nada na mesa, mas também que Deus vai nos encher do seu vinho novo, do seu azeite, né? Então, eu creio nesses dois sentidos, que Deus é o nosso provedor materialmente e espiritualmente. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor vem e nos enche da sua presença, se nós buscarmos, se nós quisermos, se nós invocarmos a presença de Deus, se nós desejarmos, ansiarmos, tivermos sede, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor derrama, o Senhor usa da sua misericórdia e nos visita e derrama com abundância, né? Como está escrito aqui, né? Que vem o trigo, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho, e ele vai restituir tudo o que foi devorado, né? Então, querido, se você tem esse período na sua vida que você entende que tempos, coisas foram devoradas da sua vida, em nome de Jesus, busque ao Senhor e Ele vai restituir. Ele vai restituir. Em nome de Jesus, vamos crer e pedir ao Senhor a sua restituição material e espiritual sobre nós. Se você teve anos de frieza espiritual, de esfriamento, sabe? Vamos pedir ao Senhor que Ele restitua aquilo que foi roubado, aquilo que foi consumido, e que agora a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, que Ele nos encha da sua presença, da sua Shekhinah sobre nós. Encha mesmo para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós, que a gente brilhe o Senhor Jesus nos nossos olhos, no nosso sorriso, no nosso falar, que as pessoas olhem para nós e falem, não, tem alguma coisa diferente com fulano, com ciclano, com beltrano. Por quê? Porque a presença de Deus em nós é a fartura de Deus na sua mesa e na sua alma, na sua vida, no seu coração, a presença de Deus nos inundando a ponto de que até que não se ache mais a nós, que a nossa natureza, que as nossas concupiscências, que as nossas paixões, nossos desejos fiquem, cada vez menorzinhos, e que o Senhor seja o único que apareça em nós, que Ele reine completamente em nós. Né? Como disse João Batista, convém que eu diminua e que Ele cresça. Que assim seja em nós. Comecemos pelo arrependimento e o Senhor vai fazer, amém? E aí no final, Ele dá aquela promessa maravilhosa que está lá a partir do versículo 28. Vamos ler? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia! Promessa de avivamento. O apóstolo Pedro vai dizer lá em Atos 2
que o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Jesus falou: não saiam da cidade enquanto não estiverem revestidos de poder. Então, os apóstolos e todos aqueles discípulos de Jesus, as mulheres, tal, ficaram ali, né? E se reuniam para orar. Então tinha 500 pessoas orando ali no cenáculo, aí nem todo mundo pôde ficar. No fim ficou 120 e perseveraram ali na oração e de repente o Espírito Santo veio, né, como línguas de fogo, um vento impetuoso, e as pessoas que estavam ali ouviam a pregação do evangelho em seus próprios idiomas, uma verdadeira loucura. E aí, naquele dia, 3.000 pessoas se converteu. E o apóstolo Pedro, na pregação, disse: o que vocês estão vendo aqui não é gente bêbada, não é loucura, não é nada do que vocês estão pensando. O que vocês estão vendo aqui é a profecia de Joel 2 se cumprindo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Aleluia! E realmente, queridos, nós estamos nos últimos dias. Se entendemos que Deus tem um padrão, né? Os rabinos do tempo, antes de Jesus, já entendiam que eram 2.000 anos sem lei, que foi, né, da criação do mundo até Abraão, 2.000 anos com lei, que é de Abraão até Jesus, onde teve Moisés e os profetas, os reis, e 2.000 anos com o Messias. Então, queridos, nós estamos nesses últimos 2.000 anos, né? Existe aí uma contagem que ninguém sabe direito quando foi que Jesus nasceu, o calendário não está exato, Jesus não nasceu no ano 1, né, depois de Cristo, então a gente não sabe, pode ser que o ano 2.000 anos se cumpra até 2060, 2050 mais ou menos, mas o fato é que nós estamos no final, porque a gente lembra que Deus fala, né, que 1.000 anos é como um dia, então 2.000 anos da criação até Abraão, 2 dias. 2.000 anos de Abraão até Jesus, 2 dias. 2.000 anos do Messias, do reinado do Senhor Jesus, 2 dias. E nós estamos no final desses 2 dias. Então, quando Joel fala que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo, Deus derramaria do Espírito Santo, está falando isso dos 2 últimos dias. Jesus foi para o céu e deixou aqui o seu Espírito Santo para quê? Para nos revestir de poder. Mas às vezes parece que isso ficou lá só em Atos, né? Só ficou lá na igreja primitiva, no primeiro século. Oh, querido, nós precisamos buscar de Deus poder, graça, para fazer tudo que Jesus disse que a gente pode fazer, para que venha uma onda, um avivamento, um renovo espiritual que pode varrer esse país inteiro, que pode fazer assim milhares e milhares de pessoas se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor. Gente má, gente perversa, gente pervertida, gente irreverente, gente incrédula, gente de coração duro. Deus pode transformar essas pessoas, bares se fechando, sabe? Tanta coisa pode acontecer, pessoas sendo curadas, né? Pregações assim de arrastar multidão nas praças, em qualquer lugar. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Vamos buscar o avivamento do Senhor, porque é para nós, está disponível para nós. O Senhor disse que nos últimos dias derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E ele começou a derramar lá em Atos 2. E já se foram 2.000 anos de uma igreja vitoriosa. Uma igreja que mesmo, sim, ao ponto de mártires derramarem o seu sangue, muitos mártires, e depois um tempo de trevas, né? Um tempo de silêncio, e ainda no meio de uma outra heresia aqui tentando entrar, e tanta coisa aconteceu, mas essa igreja se manteve vitoriosa. Jesus Cristo é a pessoa, ainda que as pessoas, que o mundo não entenda quem ele realmente é, ele é a pessoa mais famosa, ele dividiu a história. Ou seja, a igreja tem sido vitoriosa ao longo dos 2.000 anos no seu papel de pregar o evangelho a toda criatura.
E estamos nós aqui, creio que para fechar o ciclo que foi aberto lá desde o início, com os apóstolos, com os pais da igreja que vieram depois, com os grandes teólogos que vieram depois, os avivalistas que vieram depois, os reformadores, né? E Deus deu nas mãos dos cristãos de hoje o tempo para fechar o ciclo, porque as coisas estão se acabando, né? O tempo está se encerrando. Então vamos pedir a Deus que mande aquela chuva temporã, aquela que vem no final, né? Ele prometeu que ele pode mandar. Se nós pedirmos, vamos pedir, vamos clamar por um avivamento de Deus que comece em mim, que comece em você, que comece aí no seu secreto, sabe? Se você não tem um espaço dentro da sua casa, meu querido, vá para o banheiro, mas ore sinceramente a Deus, né? Nem que seja por alguns minutos. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Peça ao Senhor que você quer sinceridade e intimidade com Ele. E Deus vai fazer. E Deus vai mandar. E Deus vai mandar a chuva. Eu creio. Deus vai mandar. Deus vai mandar o avivamento. Deus vai transformar a mim e a você e a nossa casa. E daqui a pouco a sua casa é um lugar de avivamento. É um ponto de avivamento. Um lugar que as pessoas têm sede de Deus. E outros vão ali para procurar. Ô, fulano, pode orar por mim? Leia a palavra comigo, me ensina tal coisa, eu quero aprender. E daqui a pouco essa cidade, o estado de São Paulo, o Brasil, pode ser tomado por um avivamento do Espírito Santo, um renovo espiritual sobre nós, um renovo dos últimos dias. Eu creio, querido, eu creio ainda que podemos viver grandes dias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos buscar de Deus. Vamos buscar de Deus esse avivamento. Vamos buscar de Deus esse renovo espiritual para nós, para os nossos amados, para a igreja de Cristo como um todo e para toda a terra, para os ímpios, para os incrédulos, para todo mundo, em nome de Jesus. Vamos, eu te convido a orar comigo, a buscar comigo o avivamento do nosso Deus, o avivamento do Espírito Santo de Deus, que é quem nos faz enxergar a Jesus, quem nos faz amar a Jesus, quem nos faz adorar a Jesus. Que Ele venha, que Ele derrame mais e mais e mais e mais e mais dele na minha vida, na sua vida, na vida das nossas famílias, na vida da Igreja de Cristo no Brasil e também no mundo. Amém? Glórias a Deus. Eu espero que essa palavra encoraje você, alegre você e te dê renovo aí para começar essa busca, essa caça por Deus incessante. Amém? Que sejamos sedentos, que sejamos intensos e que não paremos, em nome de Jesus. Por hoje é só, eu espero que todo mundo tenha um ótimo domingo e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.